Opa! Tomando café com copo de plástico. Não é bom. Quer dizer, é bom o café, não um copo de plástico, porque parece que ele derrete, aí você começa a ingerir o plástico derretido. Não faça isso em casa. Inclusive, eu vou falar muito isso hoje. Não faça isso em casa, porque a menina... Gostou da menina? Eu adorei. A menina que está aqui hoje fez um monte de coisa. Porra, deu tudo certo. Mas podia não ter dado, né? Podia ter dado certo. Então não faça isso em casa. Mas se jogue. Hoje vamos bater um papo com Val Andrade, que foi aluna da Escola de Rádio. Muito bem, Val. Como é que você vai? Eu tô ótima. Tá tudo Muito legal? bom estar aqui batendo um papo com você, Rui. Então. A gente está aqui batendo um papo e a gente não sabe exatamente o que vamos falar. Vamos improvisar. Eu não sei, porque aí vai mais uma coisa. Não faça isso em casa. Você que está vendo, você que está acompanhando a gente aqui, você que está vendo a gente, sei lá onde é que você está vendo a gente, não faça isso em casa. Faça um projeto, faça um script, faça... É nada, tem que ser tudo freestyle. Tópicos, porque senão eu fico aqui sem saber o que perguntar, entendeu? Bom, se bem que eu já conversei com ela várias vezes, eu sei exatamente o que eu vou perguntar. Mas é importante, então, mais uma vez, não faça isso em casa, tá bom? Val. O tema de hoje é não faça isso em casa. Não faça isso em casa. Você é locutora, procede isso? Procede, perfeitamente. Sou locutora desde o ano passado. Desde o ano passado. Não é? Mas você... E aí? Como é que foi isso? Você de repente virou locutora? Porque a história da Val é muito maluca, gente. Ela trabalhava numa companhia aérea, né? Primeiro ela nasceu, né? Depois foi para a companhia aérea. Praticamente exatamente nesse período, nesse curto período. Foi. E depois ela foi para o rádio. Antes veio para a escola de rádio e aí foi para o rádio. Me conta, assim, como é que você caiu de paraquedas na companhia aérea, entendeu a brincadeira? Paraquedas e companhia aérea. Como é que foi? Como é que você chegou lá? Então, eu fazia faculdade de comunicação, fazia jornalismo na faixa, e de repente eu precisei de grana, precisei começar a trabalhar, e a VASP, a finada VASP, Viação Aérea São Paulo, estava regimentando estagiários de comunicação e outros segmentos para trabalhar no call center deles. E aí pintou uma vaga, passei num teste e fui trabalhar na VASP. Dali eu fui para lojas da VASP, trabalhar com público direto. E aí nunca mais eu saí disso. Quer dizer, passei 25 anos em aviação. Uau! Uhum. Trabalhei na VASP, depois na Lanchile, na Air France. E a última era a American Airlines, onde eu fiquei quase 15 anos trabalhando. Até que chegou a pandemia. E aí, na pandemia, aquela coisa da gente começar a se questionar, né? Eu tô fazendo, quero isso, quero seguir esse caminho, quero fazer outra coisa. Eu não sei se é uma coisa de finitude da vida, de você olhar e falar, não, cara, agora quero traçar um outro caminho pra minha vida. Você achou que ia morrer na pandemia? Acho que todo mundo achou, né? Eu acho. Todo mundo achou, né, cara? Eu acho. Não, eu não sei se... Eu não sei se a decisão de tomar um outro rumo na vida foi uma questão de vou morrer, preciso fazer outra coisa antes. Mas era muito cara, eu acho que foi um divisor de águas na vida de muita gente, né? A coisa da pandemia, das pessoas olharem e falarem, não. Muitos casamentos se desfizeram, muitos casamentos se fizeram na pandemia, muitas pessoas saíram do emprego e mudaram completamente o ramo de atividade delas, muita gente se mudou de cidade grande para cidade pequena, adotaram um trabalho remoto em definitivo, né? Muita gente perdeu muita gente, né? Muita gente perdeu muita gente. Então... Nesse momento, eu acho que eu parei para dar uma avaliada na vida, né, para ver as coisas da vida, e eu falei, eu sei que eu não quero mais fazer isso, mas o que eu vou fazer, eu não sei. E aí, batendo um papo com amigas, eu falei, gente, me arranja um emprego. Soltei assim num grupo de WhatsApp, me arranja um emprego. Sim, simples, né? Alguém tem um emprego para me oferecer? E aí, dentre algumas... eu soltei de brincadeira, e aí, no meio de algumas coisas sérias, do tipo, tem uma vaga ali, não sei aonde. Soube que estão precisando de gente, não sei aonde. Uma amiga virou pra mim e falou, cara, você tem uma boa dicção, tem uma boa voz. Por que você não vai trabalhar com locução, dublagem, com a sua voz, Val?
E aí ela me deu o link da escola de rádio. E aí Olha isso. o universo se descortinou na minha frente, Tadã. daquela pessoa que Tadã. não tinha a menor ideia do rumo que ia tomar na vida mesmo, assim, tava muito... Eu sabia que eu não queria, que era continuar a fazer o que eu estava fazendo. Agora, o que eu queria fazer, eu ainda não sabia. E... Tá, assim, a gente fala de pandemia, eu tenho que falar isso. Eu tenho uma teoria. Não fui eu que criei, não. Eu vi, achei legal. Que a pandemia acelerou tudo, né? Então o casamento já não estava lá muito bom, a pandemia acelerou, né? E a tecnologia estava surgindo, a pandemia acelerou também. Foi um momento muito louco, né? E que realmente a gente se preocupou com outras pessoas, né? Com vizinhos e vizinhos mais idosos, que as pessoas saíam para fazer compras e compravam para eles também, né? Eu pensei que a humanidade fosse dar um jeito ali de ficar legal. Mas não adiantou depois muito, volta não. à normalidade, né? Volta à normalidade, é uma triste normalidade. Mas eu pensei assim, poxa, eu acho que agora o mundo vai tomar jeito. Bom, aí você começou na escola, e na escola foi na pandemia também que você começou. Foi na pandemia, foi antes mesmo de eu... Tanto que a aula foi online, né? Foi online. Você é da turma online. Eu sou da turma de quinta-feira, 8 da noite, 7 E da aí? noite, online. Você é da turma de quinta-feira, era da turma de quinta-feira online. E eu não comecei a fazer uma transição ali de profissional naquele momento, né? Eu estava simplesmente mantendo as duas coisas. Estava simplesmente fazendo o meu trabalho, mas as quintas-feiras era sagrado, 7 horas da noite eu tinha minha aula. Mas já vislumbrando aí, já no futuro, já olhando para o futuro, né? E aí, quando chegou março de 2021, março do ano passado. O que você quer dizer? Onde você quer chegar? É porque começa o ano e a gente fica... entre... Ano passado foi que ano? Então é isso. Ano passado foi 22, né? Então foi 22. É porque assim, é impressionante. E além do mais... Não erra uma, é 22, é 23, depois 24 e por aí vai. Mas se ainda tivesse cheque, eu seria essa pessoa que ainda ia estar escrevendo no cheque 2022 por um mês, hein? Não entendi o comentário, mas tudo bem, não tem nada, brincadeira. Eu brinquei com a minha esposa sobre isso, eu falei, olha, Cris, não vai cheque, hein? Rapaz, né, não podia, né? Não, mas eles existe, né? Mas eles não tinham um período de tolerância? Um ano, Os né? bancos, não. Os Era bancos, um ano. não. Eram meses. Mesmo? Você podia errar, o primeiro mês. Entendi. Aí eles consideravam. Por isso que quando você errava o ano, já passava um ano, não dava pra você. Aí já não dá mais. Coisa burocracia, que burocracia, né? Hoje o Pix, Hoje você faz uma aproximação. Aproximação, cara, que perigo, né? Um perigo. Eu mantenho meu cartão de crédito ali, débito, no meio de outras coisas. Você bota no bolso, bota na bolsa. Não, passa eu tô no telefone. O meu já tira tá o dinheiro telefone. que eu nem tenho na conta, né, meu amor? Eu tô no telefone, aproximo pelo celular, aproximo pelo relógio. Uma loucura isso. Eu tô querendo mudar isso. Já faliu, já, Rui? Não, ainda não. Eu não falei, não. Não tô longe, não. Mas muito dinheiro, né? Não importa, eles pegam todo o dinheiro que você tem. Seja muito ou pouco. De uma maneira ou de outra. Isso, não tem problema. Não viemos aqui para falar de assalto, nem de segurança, nem de pouco ou muito dinheiro, já que nós estamos falando de radialismo, né? Rádio e locutores e tudo. Não, poderíamos falar ter na mesma sentença muito dinheiro. Uma coisa não tem a mesma, não dá para conjugar uma frase com radialista e muito dinheiro. Isso faz todo sentido. A não ser que seja o radialista sempre quis ter muito dinheiro. Isso. Né? Isso. Mas eu acho que todo mundo que trabalha... eu acho que cabe na mesma frase. Eu acho que todo mundo que trabalha sempre quer dinheiro, não porque merece. Porque merece, né? Não também. É porque tem o destino, não. Nós somos radialistas, Val. Aí você fez um curso na pandemia, né? Eu fiz um curso na pandemia que foi a salvação. Foi uma loucura, porque eu falava na turma aí pra vocês, eu lembro disso. O que você fez na pandemia? Eu fiz uma profissão, né? E aí, mais uma vez, eu falo que não foi... A pandemia só acelerou, entendeu? Eu fiz outras coisas na pandemia. Eu virei mãe de planta na pandemia. Por quê? Eu virei mãe de planta na pandemia. Mãe de planta? Porque eu era a pessoa que matava o cactus. Porra, pra matar cactus. Então, eu era a pessoa que não tinha essa habilidade. Caraca, pra matar cactus tem que ser o quê? 3 anos, hein?
Então, não, Sem eu regar, né? acelerava o processo. você Eu tinha um amigo que me falou, vou viajar, cuida do meu cactus. Quando ele voltou, eu falei, tenho uma notícia pra te dar. Ele falou, não é possível. É. Falei, eu vou comprar outro pra você. Uma Espero pessoa que ele não mata um seja cactus. Mas não, agora tem uma floresta em casa. Tá. Então a gente foi pra outras, né? A gente ampliou aí o leque de coisas pra sobreviver mentalmente na pandemia, eu acho. E aí eu fiz o curso. E aí, de repente, um dia, né? Turma boa, eu me lembro. Turma boa. Turma boa. Turma boa. Uma galera talento, engajada, uma galera boa, assim, afim, né? E boa de qualidade também. Foi mesmo, Rui. Uma turma boa, sim. Uma galera bem bacana, uma galera que ainda assim se fala, até nos dias de hoje ainda se fala. Inclusive interessados e tudo. É. Mas enfim, aí você começou. Não sei como é que foi isso. Como é que foi que você falou assim, eu quero rádio, não sei o quê. Acho que foi uma paranoia dessa, tu me ligou, não sei. Cara, eu acho que o que acontece é que a gente vai fazendo o curso e a gente vai descobrindo todas as possibilidades que a locução te dá. Né? Entre audiobook, locução publicitária, rádio. E era uma das coisas, né? Eu acho que eu coloquei na minha cabeça, eu quero fazer tudo que a minha voz me permitir. Eu quero fazer dublagem, eu quero fazer locução, eu quero tudo. Tudo que for possível, viver, ganhar dinheiro. Não muito dinheiro, mas assim, vai, pagar minhas contas. Também não é assim. Com a minha voz, ou né, com a locução. E aí pintou uma vaga, né? Na Rádio Antena 1. Você entrou em contato comigo. Falou, olha, parece que estão precisando de uma pessoa lá e tal. Eu falei, vambora. E aí, Val, você quer rádio? Eu falei, quero tudo. Manda. Rádio tem essa característica, sabe? Não se... Eu falo isso porque eu fiquei em rádio há muitos anos. E rádio, assim, a gente não pensa que vai precisar amanhã. Tá tudo bem, tá tudo legal, o rádio tá no ar, não, fulano, mas aí o fulano vai para uma rádio melhor, o fulano se aposenta, o fulano é demitido, o fulano pede demissão, o fulano desaparece, aí aparece um rombo ali no horário, onde o coordenador tem que fazer um jeito de botar alguém ali, então ele fica pensando, o que é que eu faço, Então aí vai cutucar a gente que está em outra rádio, vai perguntar se alguém conhece alguém, entendeu? E aí, como tem a escola de rádio, ou bem ou mal, né? É um berço, você né? tem, um celeiro, você tem aqui toneladas, né? Pessoas que querem fazer tudo que é tipo, né? Sim. E a sua voz sempre foi muito adulta contemporânea. Eu sempre achei que sua voz tivesse a ver com uma rádio mais séria, mais centrada e tudo. E aí eu me lembro que eu falei, é Antena 1. Você falou, nossa, mas eu adoro, eu amo Antena 1, eu ouço Antena 1. É muito legal, né? É muito legal e assim, isso me faz voltar para o passado, porque o meu irmão mais velho... Não chora não. Não, tô super tá, beleza. Tá. Firme aqui. Tá. O meu irmão mais velho, quando eu era adolescente, me ensinou a Antena 1, porque no final das contas ele ligava o rádio e ele ouvia aquelas músicas e aí... Que loucura, né? Na verdade tinham muitas outras coisas, ele não ouvia só a Antena 1, né? Ele era um jovem também, hoje em dia não mais, né? Mas assim, ele era um jovem e aí eu via Fluminense, né? Foi o cara que me ensinou muita coisa de música, a curtir música. E a gente escutava Antena 1 em casa. E aí foi muito surreal que estivessem precisando de uma locutora na Antena 1 Rio. E aí eu fui lá, fiz um teste, passei no teste e de repente eu estava do outro lado, né, da caixinha. Não estava ouvindo a Antena 1, eu estava ali locutando pela Antena 1. Isso é fascinante. É fantástico, mas é assim, é uma história engraçada, porque a gente entra num curso, né? Eu tô falando porque eu também fiz um curso de locução quando eu entrei. E é claro que você quer, né? Eu quero trabalhar com isso, eu tô fazendo um curso para trabalhar com isso. Você faz um curso de culinária para cozinhar. Então, quando aconteceu de eu falar para você, olha, tem uma vaga na Antena 1, porque a gente só faz, eu só vou até aí, né? Tem uma vaga na Antena 1, aí é contigo, a rádio lá e tudo mais. E dá certo, é muito legal. É muito legal. Eu muito também. Inesperado também. Não, foi muito rápido pra mim. Pô, se foi rápido para você, eu vou te contar rapidamente a minha história. Foi mais rápido ainda. Eu peguei o certificado, sei lá, tipo numa quarta-feira.
Se bobear era quarta-feira mesmo. Às 2 da tarde. Eu estreiei no mesmo dia à meia-noite. Sensacional. E não fiz teste. A pessoa que ia fazer Você o não teste fez comigo... teste? Não, Você não fez fiz. o quê? Vocês Eu fiquei chegaram lá e sentado. falaram, tem alguém aí? Faltou alguém aqui hoje? Nada, não foi assim. Eu cheguei lá e perguntei se eu podia fazer um teste. Aí a Tânia falou, sim, tá. Só que Tânia me esqueceu. Tânia esqueceu quando foi assim, tipo 6h30, 7 da noite, ela falou, menino, você tá aí? Eu esqueci você. Pode estrear hoje? Eu falei, posso. Então, mas pode estrear hoje? Como é que é isso? Tava faltando alguém? Tava faltando. Então é isso. Tava faltando. É o universo conspirando. Porque Toda afinal de hora. contas, nada é por acaso. Nada é por acaso, mas assim, eu fiquei lá há muito tempo, né? E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada. Meus pais já estavam me procurando em qualquer lugar, né? Aí você entrou. Pelo IML, né? Sempre assim. Aí você entrou, como é que foi isso? Foi muito surpreendente. Primeiro porque eu tinha pânico daquela mesa de som. Aí você fala, não fala essas coisas, as pessoas não podem ter pânico da mesa de som. Mas não, as pessoas não podem ter pânico. Não podem ter pânico, ponto. Mas as pessoas mas imagina, né? Eu, embora tenha estudado jornalismo, eu não tinha tido vivência nenhuma. Eu optei por fazer um curso de locução no meio de uma pandemia, então não tinha nem a possibilidade de falar, Rui, dá para eu ir aí pela escola de rádio, numa outra rádio, em alguma rádio, conhecer o ambiente da rádio, conhecer o equipamento. Não podia ir. Então, cheguei lá, fiz o teste, um teste obviamente de voz. E eu falei, olha, eu não sei nada. Não tem problema, então a gente vai te ensinar. Então eu fiquei um mês sentando com a Nayara Alves, que é a voz da Antena 1 Rio. Parceira. Anos, né? E eu acho que é professora aqui também. Também, rádio, né? sempre. E aí eu fiquei um mês ali, todos os dias, indo pra lá de manhã, passando o horário dela com ela, pra entender o funcionamento daquela mesa. E confesso a você que depois eu comecei a trabalhar ainda... Falei, cara, eu tenho uma receitinha de bolo aqui. Então, se mudar um pouco esse trajeto aqui, talvez eu dê uma rateada. Mas deu tudo, eu acho que tá dando tudo certo, né? Eu vou fazer 1 ano de casa agora em abril. E é isso. Você tocou num assunto aí que é bem interessante, principalmente para o aluno ou para quem está estudando ou para quem quer fazer, não rádio, mas quer gravar audiobook, fazer podcast e tudo, que é o equipamento. As pessoas pensam... A minha preocupação com o aluno é essa. É porque vou fazer um curso de locução, a aula nem começou. Ele já fica querendo saber qual microfone ele quer comprar. Eu tenho que comprar qual microfone, quanto é, qual que eu devo comprar, e eu não tenho acústica em casa. Mas assim, é normal, é normal. Eu queria muito ter uma motocicleta quando eu era, sei lá, tinha 14, 15 anos. Você comprou logo um capacete. Eu comprei um capacete. O teu coelho, né? Não. Aquele que te faz e chegar aí, lá no teu objetivo. Aí eu pensei assim, cara, o que eu faço? É um capacete bonito, investi. Não usava pra nada, né? Eu às vezes usava em casa, mas não usava pra nada. Acabou, depois eu me desfiz do capacete. Você usava em casa? Eu usava sem em casa. Moto? Não, porque não tinha moto. Só botava o capacete em casa. Até mesmo porque se eu tivesse moto, eu não ia usar em casa. Entendeu? Faz todo sentido. Então, assim, eu acho que eu entendo a pessoa comprar um microfone. Aí o aluno chega na segunda aula e fala, professor, tem uma novidade. Comprei um microfone. Aí compra um microfone de R$10, né? Ou então outro que tem mais condição e compra um de R$1.500. Eu falo, meu Deus do céu, não é isso, não. Isso. E aí não compra o microfone adequado para a voz dele. Né? Porque as pessoas pensam que o microfone, quanto mais caro, melhor. Né? Não tem esse negócio. O microfone você tem que saber exatamente para que ele serve, o que você quer fazer com o microfone para você efetivamente comprar um microfone. Bom, mas aí você ficou quanto tempo lá treinando mesa? Porque isso, uma coisa é você treinar e você operar. Sim. Operar rádio, beleza, Sim. ok. Né? Sim. A gente estava falando aqui de uma rádio em que o locutor também é operador, é o sonoplasta. Tudo bem, uma coisa é você aprender a operar, a outra coisa é você saber falar. E a outra coisa é você juntar uma coisa com a outra. O que tem que ser uma coisa bem calma. Sim. Porque senão vai dar problema. Como é que foi isso na tua cabeça? Primeiro que eu ouvia, não só a Antena 1, mas eu também ouvia outras rádios, que era para fazer aí esse contrapeso de pegada. Qual é a pegada de uma rádio adulto contemporânea? Não...
para fazer uma avaliação, não como ouvinte, mas como profissional. Né? Porque como ouvinte você vai lá, liga o rádio, ouve, e você mal presta atenção no que a locutora está falando, às vezes, né? Porque você está interessado na música. Mas como locutora, eu precisava entender essa pegada. Né? Fiquei um mês treinando na mesa com o objetivo de ficar nos finais de semana, ou seja, ser folguista. Durante a semana haviam 3 locutoras, e aí tinha a ideia de, olha, então você vai ficar no final de semana como folguista. Geralmente quando começa é assim, né? É isso, tá super no game, né? Acho que eu me perdi um pouco, hein? Mas já? Não, você tá treinando para ser folguista. Sim, eu tava treinando para ser folguista e tentando operar a mesa, né? Aprendendo. Mas foi difícil a mesa no início. É mais assustador do que difícil. Sabe o que acontece? Hoje eu olho para trás e eu falo, gente, era um medo meio infundado, assim, né? Porque não é uma mesa muito difícil de se operar. Especificamente a mesa da Antena 1 não é uma mesa difícil de se operar, é uma mesa relativamente mais simples. Até porque não precisa de muita coisa. Enfim, né, tem toda uma coisa da distância do microfone, para não dar puff, tudo aquilo que a gente aprende, até nas aulas aqui da escola de rádio, para fazer o melhor possível. Assim, só pegando um gancho aí da coisa que você estava falando de equipamento, né? Você falou, comprar equipamento e tal. Eu acho que uma coisa que eu fui aprendendo assim, com o tempo é que tem que continuar estudando. Sim. Tem que continuar estudando, vai estudando. Treinando. Vai treinando. Depois, né, você vai lá e compra um equipamento de acordo com o que você tem, com o teu ambiente em casa. Você vai comprar uma cabine, você vai fazer um estúdio na sua casa. O teu timbre de voz, né? Eu tenho um grande amigo que também faz treinamento de edição de áudio, enfim, é um engenheiro de som. E ele falou, Val, o teu timbre de voz não é para cabine. Sim. Você precisava ter um estúdio em casa, implementar aí placas, lã de rocha, enfim, uma série de coisas, porque... Para dar um brilho. Para dar um brilho no teu tom. Porque senão vai ficar muito... Exato. E tudo isso também interfere diretamente no microfone que você tem, ou que você vai comprar. Então, assim, segura essa ansiedade. Primeiro estuda. Primeiro não se forma no sentido de pega teu diploma, sabe? Mas se forma no sentido de faz a tua formação mesmo, assim, aprende mais coisas para depois investir nessas coisas. O diploma é a consequência, né? Mas tem gente que faz pelo diploma, você sabe, mas aí né? é isso, parou ali e foi, acabou. Então tá. Né? É de cada um também. Cada um sabe o que quer. Exatamente. Ou de fazer o curso e chegar no final e falar, então, esperava que eu fosse sair de outro jeito, né? Eu esperava que fosse outra coisa. Eu pensei que eu fosse apresentar o Jornal Nacional e não vou. Isso, o Bonner não vai sair para entrar no lugar dele, então meu objetivo não vai ser combinar com ele. Eu vou fazer outra coisa, vou vender miçanga na praia. Mas é assim, é muito doido. Vamos continuar aqui na trilha da Val. Val é Valéria, por isso que é Val. A trilha da Val. A primeira oportunidade que ela teve, que foi na Rádio Antena 1, né? Então, faz o curso, pega o certificado, dá entrada no registro profissional, sim, beleza? Faz um teste na Antena 1, sim, agradou, vê a mesa, né? Se familiariza ali com a mesa, tá tensa. Claro. Depois não tá mais tensa porque já começa a dominar a mesa. Eu acho que no primeiro dia, assim, abri o microfone, quando eu falei, gente, eu estava ao vivo, né? Aí dali foi... Mas aí começa a ficar melhor, não é? Começa, acho que cada dia fica melhor, né? Eu acho que você vai pegando, acho que até hoje, cada dia eu tô... Até hoje, né? Parece até que eu tô com 10 anos de casa, mas assim... mas eu entendo. A cada dia eu tô me soltando mais, né? Menos tensa com a responsabilidade de você estar ao vivo numa rádio. Sim, a responsabilidade já tá no teu sangue. Você não precisa mais ficar pensando que tem gente importante te ouvindo e que você é importante para aquela pessoa que está ouvindo também. Então isso cai no sangue, isso vai... E é muito bonito, né? Essa relação com o ouvinte, assim, é muito legal. Os ouvintes que entram em contato por DM no Instagram, para dizer, eu tô te acompanhando, né? Eu tenho um ouvinte que é muito querido toda manhã, e eu agora tô cobrindo as férias da Nayara, então tô pela manhã de 7 a meio-dia. 6h30 da manhã ele me manda uma mensagem de voz. Bom dia, diva, tô aqui, vou te acompanhar, e manda bem daí que eu vou mandar bem daqui, eu vou aumentar meu som.
É muito fofo. Fora que ligam pra lá, pra falar com você. Aí você tem que dar também segurar uma onda, porque senão começa a falar de história em quadrinho, aí você fala, querido, eu preciso... Porque, assim, eu quando... vou ter que abrir o microfone. Na época áurea, assim, que eu mais gostava de trabalhar, eu gostava muito de operar. Eu sempre gostei muito de operar a rádio, fazer brincadeiras e tudo. E não era como você. Você hoje tem um computador, né? Tem um software. Claro que eu também peguei software, pelo amor de Deus, né? Ah, jura? Peguei software. Mas eu peguei também a cartucheira, o disco, a picape, enfim, o cartucho. E a música uma a uma. Era você que fazia programação também? Não, eu não fazia programação, tinha não. Um programador. Não, tinha um programador, coitado, que também batia a máquina a programação. Não tinha software. Eu estou falando isso em 1985, por exemplo. A pessoa pegava uma lauda, uma folha A4 e começava. Programação, rádio tal, dia tal, hora tal, a hora tal. Sensacional. Aí botava, aí ficava lá, botava Você o nome do grupo. Foi? Tenho. Botava o nome do grupo e a música do grupo. E o detalhe, onde estava localizado, que poderia ser LP Nacionais 62, lado 2, faixa 3. E aí, você imagina. Aí você, como locutor, você tinha que ir lá pegar na espécie de biblioteca, é isso? Uma discoteca. Faixa. Você pegar. Só que aí já facilitavam pra gente. Sim. Todos os discos que iam tocar naquele dia, o discotecário pegava e botava à disposição. Existia também um cargo de discotecário. Tinha um discotecário que o sonho dele era ser programador musical. E geralmente acontecia, né? Era tipo um estágio, né? Um estágio. Então eu ia lá, botava isso. Só que olha a probabilidade de erro nisso. Estou falando isso porque muitas vezes a gente ficava no telefone assim, né, falando, eu estou com um ouvinte, e ficava contando as faixas no lado B. Só que não era o lado B, era o lado A. Aí você botava a música errada, sabe? Tinha que ter muita atenção nisso. Quando era cartucho, era um cartucho só com a música. Você olhava ali o cartucho, o número do cartucho, colocava, acabou. Né? Agora, no LP, no vinil, não tinha jeito. Imagina isso. LP 64, Ney Matogrosso, lado B, faixa 4. E tinha que contar. 1, 2, 3, 4, pá. Demorava mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio para você organizar tudo isso. A próxima música. Aí o que acontece? O que aconteceu com todos esses anos fazendo isso? Até hoje, nós sonhamos com isso. Sonhamos que a música está acabando. Traumático, sonhamos que a música está acabando. Tem um grupo no Facebook que fala sobre isso. E eu tô lá nesse grupo. Porque todos... Assim, você sabe que Facebook também é um negócio que já é quase um Orkut. Já é quase um Orkut, mas é interessante, porque a gente não tem isso no WhatsApp, não, nem no Instagram. Mas é assim, todo mundo sonha, eu já sonhei muito isso, ainda sonho até hoje. Tipo assim, eu não consigo chegar na mesa, a música está acabando, eu não consigo chegar na mesa para apertar o botão, entendeu? Porque era a música. Hoje você toca... se bobear 15 minutos de música direto até o comercial, que também era outro problema. O comercial era no cartucho. Então, ou seja, tem o comercial da música, tem o cartucho da música, cartucho das vinhetas comerciais, promoção. Tinha que ficar muito atento a isso, porque você podia... Tem um software que faz isso sim, graças ao bom Deus. Agora, você podia, sem querer, tocar de novo o comercial que você acabou de tocar. Entendeu? Então, isso poderia caracterizar aí uma coisa ilegal na rádio. Sim. Ou, talvez, não sei o que é pior, né? Você tocar 2 vezes, você não tocar o comercial do cara. Sim, acho que é pior. Podia não tocar, né? Então, tudo isso era muito... porque é o patrocinador, né? Sabe aquela história? Tipo assim, gente, eu vou pro break comercial agora, não fala comigo? Era isso. Agora não, agora você dá o play, já vem tudo pronto, que é para poder não dar problema para ninguém, né? Ficar bom. Já falei muito. Não, quem tem que falar é você. Você sabe que no começo eu também tinha essa coisa com o tempo da música. Né? Então era uma coisa... Estão faltando 30 segundos para acabar a música. Eu já estava ali. Não, peraí que eu vou me preparar, porque faltam 30 segundos para eu entrar no ar. E aí as locutoras mais antigas falavam, pelo amor de Deus, Valéria, 30 segundos.
Pô. Dá pra fazer muita coisa com 30 segundos. Dá mesmo. Se acalma aí. Aí hoje tá mais tranquilo. Hoje faltam uns 7, eu já porque tô... Não é Já tô irresponsabilidade, falando, né? oi, tudo bom? É E- conhecimento, né? É conhecimento, É. É doido isso, porque cada dia que passa você fica mais ciente da tua responsabilidade, mais ciente do teu trabalho, Uhum, do teu papel. sem deixar a bola cair. É. Entendeu? É interessante isso. E é muito interessante como isso vai entrando, como você falou, entrando no sangue mesmo, assim. Vamos falar da vida pessoal. Ai, meu Deus. Não Tá é. no contrato aí, assim. Não é pessoal, muito pessoal não. Ah, bom. Não é intimidade. É vida pessoal assim. Você deve ter feito muitos amigos na aviação, né? Sim. Você fez muitos amigos. Sim. E eles sempre falaram pra você tem uma voz boa. Você sabe de uma coisa? Me fala como é que foi isso. Quando eles... o que houve? Você fez mesmo isso? Conseguiu? Eu acho que a vida inteira eu recebi os sinais em relação à minha voz, ou em relação a locutar, né? A usar a voz como ferramenta de trabalho. Mas eu deixei esses sinais passar. Ou passarem. Porque eu realmente, provavelmente, durante a vida toda as pessoas falavam, cara, você tem uma voz bonita, ou você tem uma voz boa, ou você tem uma dicção assim, assim, assado. E eu falava só obrigada e pá, next, vamos, passa pra frente. Depois que eu comecei a pensar nisso como uma possibilidade profissional, é que eu comecei a parar pra prestar atenção no que as pessoas falavam a respeito da minha voz. E aí parece que todo mundo estava falando da minha voz. É interessante, né? Quando o teu foco está em outro lugar, você não tá nem aí, não tá nem, né? Isso não faz diferença. Foi um choque para as pessoas, porque na verdade eu estava fazendo o curso aqui e eu não tinha avisado, eu não contei para ninguém. Né? Pouquíssimas pessoas sabiam que eu estava fazendo um curso de locução e que eu tinha o objetivo de fazer uma transição de carreira. Então foi muito interessante, assim, depois só colocar na minha página do Instagram, olha, tem uma novidade, depois que eu já tinha saído, né, da empresa, e foi muito imediatamente, eu saí da empresa e fui direto, comecei a trabalhar, uma semana depois, talvez, comecei a trabalhar na Antena 1. Então, só fiz a postagem dizendo, a partir desse final de semana, você vai ouvir a minha voz, eu tô trabalhando na Antena 1 e tal. E as pessoas dizendo que máximo, que demais e tal. E foi ótimo, porque tem gente que me ouve até hoje. Não, as pessoas devem ter achado assim, cara, é só chegar na rádio e falar, eu quero trabalhar, né? Deve ser isso. Se eu falo, eu sou locutora. Não, mas quer dizer, como você não contou pra ninguém, né? Imagina... Legal essa história. Muito legal. E muito legal receber o carinho das pessoas também, de olhar e falar, cara, é isso. Olhando pra você hoje, eu entendo que é isso que tem a ver com você. Não era aquilo que você fazia, é o que você faz hoje. É muito bacana. Assim. Mas aí tá. Então aí a vida foi caminhando, tudo bem. Aí você começou a fazer um horário fixo lá na Antena 1. Não era mais fim de semana. Então, eu comecei no fim de semana. Sim, normal. E depois de um mês, eu acho, pouquíssimo tempo também, uma pessoa que trabalhava lá, uma locutora que trabalhava lá, saiu. E aí surgiu uma vaga à tarde. Então, logo em seguida, eu passei a trabalhar de segunda a sexta-feira. Deixei de ser folguista. E aí eu passei de segunda a sexta-feira de 12h às 5h. Entender. Aí agora vem uma pergunta. Na semana passada, você falou, a gente se encontrou e você falou assim, o bichinho do rádio me pegou. Caraca. Isso é aquela história, né? Eu bebi da cachaça, né? Eu nunca concordei com esse negócio de cachaça, tá? Não sei onde é que o pessoal pegou isso. Se alguém tiver aí uma explicação, manda pra gente. Tipo assim, rádio é uma cachaça. A origem, né? Do porque a rádio é uma cachaça. Porque vicia, né? Todo mundo... Eu não sou viciado em cachaça, eu odeio cachaça. Você foi viciado em rádio há muito tempo. Mas por que isso é cachaça? Não sei. Também. Vamos pesquisar depois, né? Vamos descobrir. Porque deve ter uma explicação, não é boa. Descoberto a origem de muitos Sim, claro, muito bem. Fascinante. Tem até descoberto coisas que a gente não pode mais falar. Mas pegou, tá?
Mas o bicho é isso que interessa. O bichinho pegou você. Como é que é isso? Como é que o bichinho pega? Eu não sei, eu acho que é fazendo aquilo todo dia, é você entendendo aí o mecanismo de como se comunicar pelo rádio. Eu continuo estudando, continuo fazendo outros, né, adquirindo conhecimento em outros lugares. E eu tô amando fazer rádio, então... Mas por quê? Por que tá amando? Tenta explicar isso, que eu não consigo. Será que eu vou te dar uma resposta que pode ser uma resposta eu acho boba? Pode ser uma resposta ingênua? Eu não sei, eu amo música, eu amo estar ali com o microfone aberto, podendo me comunicar com as pessoas, podendo passar informações para as pessoas. Não sei explicar. Pois é. Não sei, é essa cachaça, tomei da cachaça. Eu, assim... É ingênuo de falar? Não é assim ingênuo. É assim, nós trabalhamos em rádio com a perspectiva de ajudar alguém. Eu, quando entrei em rádio, eu não queria ajudar ninguém, não. Eu queria fazer. Eu não trabalho com a perspectiva de ajudar alguém, embora você ajuda. Me toque, eu sei, me claro, toque muito saber que tem gente que manda mensagem e fala, estava em depressão e a rádio é que me ajuda. Total, o tempo todo. Né? É a minha companhia, porque eu sou uma pessoa solitária, seja lá por que razão. Isso é legal. Isso é muito bacana. Não, mas eu não entrei... é uma coisa altruísta. Eu quero... sentimento de que eu estou aqui porque eu quero ajudar. Eu vou entrar em rádio, eu com 13 anos queria entrar em rádio para ajudar alguém, eu não queria ajudar ninguém. Não, sei lá, tá ali. É triste pensar isso, mas eu não queria, juro por Deus, não queria não, sendo sincero. É um meio de comunicação. Ajudar quem? Quero ajudar nada. Eu quero me ajudar. Eu quero o meu. Sabe? Eu queria. 13 anos, eu queria fazer, porque eu acho que foi legal fazer. Mas assim, eu não tinha dúvida, não. E eu depois eu comecei. Quando eu estava na rádio Roquete Pinto, e aí eu senti o tranco. Assim, com um mês, mais ou menos. O que você chama de sentir o tranco? Sentir o tranco é você ter ouvinte precisando de emoção, precisando de companhia. E isso como? Ligando pra lá e dizendo... Ligando pra lá e falando. Sim. Esse menino novo, ele não tem voz para Roquete Pinto. Realmente eu tinha uma voz muito pequena para aquela rádio, para o tipo de rádio. E era uma galera bem mais velha, sabe, ouvindo a rádio, naturalmente. Era uma rádio, a rádio ia até a década de 40 tocando. Eu apresentava programas falando sobre Milinha Borba. Era mó barato. Não, assim, era mó barato. Era muito legal. Mas eu não... eu apresentava o programa, não sabia se alguém estava gostando ou não. E aí começou a ligar a galera, dizendo que achou legal a forma que eu apresentava. Que era uma forma mais leve. Porque eu também não sabia fazer de outra forma. E aí, que bom, quando é que você vai estar no ar na rádio, que horas? Hoje à noite, à meia-noite. Então vou te ouvir. Sério? Vou ouvir porque a tua voz me acalma. É muito interessante a gente ouvir de alguém dizendo, eu vou ouvir a rádio por você. Muito louco. Porque o objetivo primordial da rádio é música. A não ser que seja, sei lá, né, uma rádio de notícias, mas... é música. Então a pessoa fala, que horas você tá para poder te ouvir? É muito doido, né? Porque você vê como é que a comunicação mudou hoje, né? Quando eu comecei em rádio, em 83, as pessoas, quando o comunicador saía de uma emissora e ia para outra emissora, um desafio dele qualquer, as pessoas iam junto. Migravam. Sabe? A galera ia junto. Mas ainda é assim, dependendo da rádio, né? As rádios mais populares... dependendo sim. Se a gente está falando de uma Antena 1 tem essa coisa, né, adulto contemporânea, que ela tem mais um tom sóbrio, as locutoras têm um tom mais sóbrio, não só de tom de voz, mas para lidar com notícias, com anunciar músicas, falar com o ouvinte de uma maneira geral. Mas você pega uma rádio mais popular... é isso, é o WhatsApp o tempo inteiro. Tudo bem, concordo até a página 12. Presta bem atenção, o que você falou aí. Você falou o seguinte, que a Antena 1, ela não tem isso. Amanhã fulana sai da Antena 1, vai para uma outra emissora. Aí leva metade dos ouvintes da Antena 1 para a emissora. Não vai acontecer. Não. Mas acontece, que você sabe disso,
Quando entra alguém novo lá, fala, você é nova, e não sei o quê, cadê fulana que eu gostava? Eu não tô gostando de você, não, por que mexeram? Tem isso, né? Tem uma isso. rádio muito... Tem torcida organizada. Tem, é uma rádio que desperta. Toda rádio tem. Toda rádio tem, e assim, eu acho que a Antena 1 tem uma característica muito especial, que é ter na programação, essa diversidade, essa coisa de você, definitivamente você não sabe que música vem depois. Né? Ela não tem tantas repetições no dia. No dia só vai tocar uma vez aquela música. É aquilo que falam, né, dos aplicativos e tudo, né? Você bota 400 músicas na pendrive e vai viajar. Bota um shuffle e ele vai... Cara, olha só, em algum momento as 400 você já ouviu todas. Já ouviu tudo e já não aguenta mais ouvir também. Então, olha quanto tempo eu não ouço essa música. E a Antena 1, a JB, tem muito, a Sul América Paradiso, elas têm muito isso. Rádio tem ainda essa surpresa, né? Esse fator surpresa que é muito legal. E a Antena 1 tem uma outra coisa, que ela tem um dos programas, que é o Big Hour, que ele é de 6 às 7 da noite nos dias de semana, de segunda a sexta, que é exatamente aquele momento que as pessoas estão no trânsito. Elas precisam dar, é um trânsito às vezes pesado, elas precisam dar aquela relaxada, então é 1 hora sem nenhum intervalo comercial. Os ouvintes da Antena 1 são absolutamente fãs, os ouvintes fiéis são absolutamente fãs desse programa. Sério? É uma música um pouco mais dançante, vai um pouco lá para os anos 70, para disco music. Então na sexta-feira, se você resolve colocar uma coisa fora desse parâmetro aí de anos 70, de disco music, de coisa mais dançante, especialmente porque é uma sexta-feira, então hoje é dia, por exemplo, hoje é sexta-feira, dia 27 de janeiro, aí eles ligam pra reclamar. Como é que é isso? Que absurdo. Então bota lá no Facebook. Que absurdo. O que tá acontecendo com o Big Hour de hoje? E essa coisa do ouvinte com a locutora é a mesma coisa, né? Quem é você? Liga pra saber seu nome. Qual é o seu nome mesmo? Você tá aí, mas fulana saiu. Mas cadê fulano? Imagina, eu tô cobrindo as férias da Nayara agora. Nayara é a voz da Antena 1. As pessoas estão em polvorosa. Cadê a Nayara? Cadê a Nayara? Teve gente que entrou em contato comigo pelo Instagram e só colocou assim, bom dia, cadê a Nayara? Pô, que legal, né? Bom dia, como é que vai? Feliz ano novo, tudo bem? Bom? Então, Nayara tá de férias. Bom dia, impostora. Desculpa aí, desculpa qualquer coisa. Temos uma impostora no microfone. A Nayara tá amarrada lá, né? E você lá fazendo coisa, né? Mas esse carinho, né? Esse carinho é muito legal. Mas assim, vamos falar agora de uma audiência... Vamos citar o Antônio Carlos, da Rádio Tupi. O Antônio Carlos, da Rádio Tupi, é um cara que, se vai para outra emissora, leva milhões. Mas é uma rádio popular. É uma rádio popular. É uma rádio muito mais falada. Né? Assim, você tem música, mas é uma rádio o muito ouvinte mais falada. pensa assim, aconteceu isso aqui, quero ver como é que o Antônio Carlos vai comentar isso amanhã de manhã. E não só por ser uma rádio popular, mas o Antônio Carlos, né? 250 anos de carreira. Enfim, todo mundo conhece o Antônio Carlos. O Antônio Carlos tá na propaganda, né? Tá. Então, assim, é isso. Com toda certeza. Ele vai sair da Tupi e vai levar como já levou muita gente saindo da Globo para a Tupi. Ele começou na Tupi, levou muita gente para a Globo. Quer dizer... É isso. É um danado, né? Porque fica tirando o ouvinte da gente, né? É um querido. Mas aí o que acontece? Você falou agora de programação musical. Como eu queria muito ser locutor e não sabia dos outros departamentos das emissoras, eu achava que o locutor lia a notícia que ele queria, botava a música que ele queria, né? E tudo bem, gente, eram 12 anos, 10 anos, tá? Sim. Desculpa, por favor. Com 13 eu já comecei a perceber que não era bem assim. Sim. E eu frequentava os estúdios da Rádio Cidade em 78 e o Fernando Mansur já perguntava para mim, preciso tocar agora um flashback, qual é que eu boto? E eu me lembro que ele falou assim, eu vou botar Don McLean American Pie. E eu falei, Mansur... Gente, você gravou na sua memória? Foi porque essa música. A música era muito grande, né? E ele falou assim, porque tinha um comercial lá chamado Hollywood Vai Com Você ao Sucesso. Tocava 10 segundinhos da música e no comercial ele botava a música no ponto de novo.
para começar a tocar música. Uhum. Então, bom, daqui a pouco você toca aqui, daqui a 30 segundos, Hollywood vai com você ao sucesso, Don McLean, American Pie. Aí botava o comercial. 30 segundos, acabava o comercial, Don McLean. vinhetinha, começava o Don McLean. E eu falei, Mansur, você vai botar essa música? Ah, vou, eu acho que é legal, porque isso ficava a cargo do locutor, né? Eu falei que de manhã já tocou. Já tocou? Poxa, que interessante isso, você saber que tocou. Porque eu era radical, eu era hard user, né? Aí, já tocou? Eu falei, então não vou tocar não, beleza. Eu fiquei tão assim, proud. Falei, uau, cara, eu sou muito bom, nasci pra isso, cara. E ele me agradeceu. Mas eu me lembro desse Don McLean. Foi Don McLean American, long, long time ago. I can still Eu remember. também fico de olho, né? À medida que a memória. Que minha pergunta memória me permite. Porque tá estranha a memória já. Tá. Mas eu esqueci um negócio aí. Ladeira abaixo. Mas assim, eu digo. Se você já percebeu o quanto a programação é importante numa rádio musical. Muito. Porque eu não tinha essa percepção. Só quando eu entrei em rádio, eu percebi o quanto era importante. Tem toda uma métrica, né? Tem toda uma... Filtros. Tem filtros, né? Não é assim, Alabangu, não é vamos colocar qualquer música agora. Não é bagunça, não. Não é bagunça, isso não é bagunça. Para que justamente o ouvinte, né, depois dele ouvir uma determinada música, ele tenha interesse, isso aí é uma questão neurológica, talvez, né, isso tem que ser estudada, mas assim, ele tem interesse em continuar ouvindo a próxima. Tem que ser agradável aos ouvidos dele. Então ele tem que seguir uma métrica, ele tem que seguir a próxima e a próxima, até que você vai mudando aos poucos para uma música mais agitada ou mais lenta, de acordo com o ponto de partida. Assim. Se você tivesse hoje, com um ano pensando e trabalhando nisso, né? Você vai fazer um ano. Você hoje conseguiria fazer uma programação para um determinado tipo de ouvinte? Eu acho que sim. Nossa, eu acho que sim. É porque isso é... Primeiro, eu acho bonito demais. Será? Eu acho bonito, acho mal barato isso. Acho muito bonito. Muito, é muito. É aquela história do DJ na festa. Não deixar cair a Tu pensa que é só tocar música? Não. Ele vai olhando a pista, ele vai sentindo, ele toca, aí aquela ali fez sucesso, ele vai em outras festas, quando o pessoal se anima, se incendeia, ele já fica, essa aí o pessoal gosta, já bota na festa dele. É interessante isso, é uma coisa muito artística, né? Muito artística. É de muita sensibilidade, né, eu acho. Pra manter a peteca lá em cima. Pergunta. A gente tem uns termos, né? Manter a peteca lá em cima. Esse é velho, né? Porque peteca, muita gente não sabe o que é peteca. Né? Não, mas é porque a gente não sabe o que é. Muita gente não sabe o que é peteca. Gente. Bota no Google aí pra ver o que é peteca. Bota peteca aí, é muito peteca. legal. Eu adoro jogar peteca. Não vai confundir. É peteca. Outra coisa. Não é pataca. Tá. Outra coisa que eu vou perguntar. Você já deve ter ouvido que o rádio vai acabar, né? Já. Não vai, gente. Não sabia. Não vai acabar. Olha isso, mas é muito louco, né? A rádio vai acabar desde 1950. Assim televisão. Também não televisão acabou. vai chegar, a rádio vai acabar. Não, as coisas vão evoluindo e vão se adaptando e não vão acabar, não vai acabar. Assim, você pega números do Ibope, você vê a quantidade de gente que... Pandemia cresceu. Cresceu, E é o que você está falando, assim, não só uma questão de a surpresa da próxima música dentro daquilo que você gosta de ouvir, por isso que eu escuto determinada rádio, porque é um perfil de música que eu curto ouvir, mas também o locutor que está ali perto de você, né? Ao mesmo tempo você tem informação, você tem um boletim de trânsito, você tem a previsão do tempo. Pois é, assim, você fala, a música é importante, etc e tal, mas, por exemplo, uma CBN, uma Rádio All News, a Band... as pessoas querem companhia. As pessoas querem o blá blá blá. Sabe? As pessoas no carro, as pessoas em casa, trabalhando, sei lá, fazendo tarefa doméstica. Quantas vezes as pessoas deixam a televisão ligada, não estão nem assistindo a programação, é só para fazer companhia. Ou dormem com a televisão ligada, o rádio ligado, porque estão ouvindo alguma coisa, estão ouvindo alguém. Sério isso, é muito interessante. E como é que você está vendo essa mudança? Agora o pessoal pensa que o podcast é o
sucessor do rádio, né? É o rádio 2. Eu até já falei isso lá, eu lamento muito, mas eu já até falei isso, sabe? Falei tipo assim, cara, o telefone tá tocando, assim, não sei nem qual tá tocando. Tem 2 aqui, mas não tá Telefone tocando. tocando, né? Alguém liga pra alguém ainda? Tá, É o aqui, quê? É call center, né? Querendo te vender alguma coisa. Não sei, eu cobrando, né? Que a gente não Pode pagou. ser também. Pode ser que tenha cobrado. Eu não consigo ver, e detalhe que eu não consigo golpe. ver quem é que tá ligando. Aqui, ó, não consigo ver quem tá ligando. Tá aqui, eu não sei. Vai ficar aqui, funcionando, ligando aqui. Desculpa, a gente vai dar uma pausa É, na nossa programação. Exatamente, muito doido, né? A gente não vai Voltamos daqui a pouco, logo após o... Pronto, Parou. acabou. Vamos. Aí, eu falei isso lá atrás. O podcast é o rádio. Porque eu vejo também o rádio podcast. Tá. Eu vejo o programa de rádio como podcast. Uhum. Você falou Big Hour aí da Antena 1. Ele pode ser um podcast. Cara, On demand. Sim. Sim, on demand. Agora, o rádio ser um podcast é uma coisa, o podcast ser rádio é outra. Uhum. Mas é interessante essa fusão aí, uma coisa com a outra. É muito interessante como as coisas... isso é a maior prova de que o rádio não vai acabar. Sim, mas... Porque as coisas vão se adaptando. Tudo bem. Vamos imaginar que você goste de motociclismo. Uhum. Você vai esperar uma rádio falar sobre isso? Não vai. Você vai criar o seu. Você vai criar o seu podcast. Você vai ouvir podcast de motociclismo. Sim. E na uma outra hora do dia, você vai ouvir rádio. Sim. Isso absolutamente nada a ver. Tem uma coisa que eu ouço podcast, não ouço rádio. Isso não existe. Não, elas são absolutamente... Né, elas podem conviver, elas podem coabitar. Uau. Que bom, né? Não, e assim, e é interessante porque paralelo a isso aí tem uma terceira pista aí que é o audiobook. Sim. Que as pessoas fazem as matérias todas, as matérias que eu digo na faculdade, né? Estudam as matérias, faz o almoço e vai no trânsito. Dirige. Ouvindo o audiobook. Contar, né, Rui, que eu acho que a gente tem que pensar num fator inclusivo. De um podcast, de um audiobook, de um rádio, até de uma televisão. Sem a tela, você diz sem a tela. Para as pessoas que são sem necessariamente deficientes. você estar parado. Exatamente. Pessoas que têm dificuldade com dificuldade visual. Sim. Né? Olha que fascinante. Elas podem simplesmente ouvir um audiobook. Estão escutando rádio, estão ouvindo um debate ali num podcast, um bate-papo num podcast. E participam, né? Participa por e-mail, pelo WhatsApp e tudo. Eu acho fascinante. É a mesma história aí, saindo um pouco da rádio, a mesma história quando eu digo eu quero trabalhar com coisas que a minha voz me proporciona. Dublagem também é um negócio incrível, né? Tem muita gente que fala assim, mas dublagem, eu prefiro ouvir no original, dublagem acaba com o filme. Não, cara, tem lixo pra todo mundo. Se você prefere ouvir no original e botar a legenda, ótimo. É até bom pra você treinar o seu inglês. Criança, por exemplo, que não sabe ler. Ou então mais velho que não consegue acompanhar rapidamente. Imagina, nos aquele lugares, que não sabe. nos confins do interior, em lugares realmente com deficiência de uma série de coisas, Perfeito. As pessoas assistirem um filme e ouvirem no idioma delas sem elas têm que ler, que às vezes não sabe ler. Também é isso. Ou ouvir no inglês, que aí menos ainda. É muito inclusivo, é sensacional. E a tecnologia, ela é isso, né? Ela veio para, cada vez mais, né? Veio para ajudar. Eu fico imaginando agora o que vai acontecer com o 5G. Porque o 5G já chegou. O Brasil já tem o 5G, mas não é exatamente aquilo que propagaram, né? Não é aquilo. Nunca, aliás, nunca. E agora como é que vai ser? Porque o meu celular, ele não é velho, ele dá super conta do recado. Mas ele não é 5G. Entendeu? Quando realmente o 5G chegar mesmo, essa possibilidade de metaverso, disso acontecer, e rádio web, inteligência artificial, que está dando um nó na cabeça dos locutores, que vai tirar o trabalho dos locutores, vai acabar com a locutora, e o audiobook vai ser narrado pela inteligência artificial. Tudo isso eu acho que a gente está botando aí o carro na frente dos bois, né? Também acho. Calma aí, não é assim também não, porque ainda falta um pouco a inteligência artificial ter a emoção, embora eu acredito que vá ter a emoção. E aí quando tiver, a gente vai encontrar um outro caminho.
Entende? É a mesma coisa da história do rádio vai acabar? É. Quem chegou, o tocador, o streaming, o Spotify, o Você tem noção de qual seria o próximo capítulo, o próximo caminho? Tenho noção se eu tivesse. Porque o problema todo é esse, entendeu? O problema todo eu tenho uma história sobre rádio web que é o seguinte, eu imaginei que nós já estivéssemos com a rádio web bombando. E hoje nós estamos em 2023, não está bombando a rádio web. A rádio web é sim uma possibilidade. Tem rádio no mundo inteiro com mais audiência que qualquer rádio aqui no Brasil. Sim. Tem rádio web com milhões de ouvintes ligados, conectados. Mas o brasileiro, e ainda principalmente, pegou, né? Principalmente no interior, não tem a internet. E quando tem é caro ou falha, não é uma internet de qualidade, não vale colocar. Então eu falo para você, calma, eu acho que essa história de rádio web vai chegar depois com o 5G. Sim. Mas que também não vai ser novidade. E também não vai ser, nada mais vai ser muito ouvido. Porque está tudo espalhado. A gente não sabe o que vai acontecer. Vamos eu sei, a calma. eu sei. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. 6 números da Mega Sena. Não sei. Isso eu não sei. Tá vendo? Mas eu sei que pode. Vontade. Mas é muito. Eu sei, mas eu não tenho aqui para mim. É muita coisa assim dizendo. É muita coisa dizendo assim. Esse sinal no futuro é forte. A rádio web tem um sinal forte para o futuro. Ela pode acontecer. Vai acontecer. Mas tem uma coisa, não adianta você pegar uma rádio web e fazer a mesma programação da rádio Antena 1. Sim. Eu não vou deixar de ouvir Antena 1 para ouvir uma rádio web. Tem que ter um diferencial. Ou então eu posso ouvir Antena 1 pela Antena 1. Eu posso ouvir Antena 1 pela internet. Sim. É uma rádio web. Total. Mas assim, esse diferencial vai passar por audiolivro, vai passar por podcast, tudo isso na rádio web. Rádio web vai ser falada. Tá gravando, hein? Eu tô gravando. Isso te deixa é difícil, porque comprometido. Daqui a 10 anos eu quero ver isso aí. Eu também. A rádio web vai ser falada. E eu acho que a rádio também. Mas não pode ter botar uma salsa, botar um molho ali, uma música ou outra. Desde que tenha a ver com a programação, né? Sim. Desde que tenha a ver com a programação. Sim, eu tava vindo a programação. A Band FM, que é de tocou notícias. Música? Não, de notícias, né? A Band News. De repente estava tocando Ivete Sangalo, porque ele resolveu falar de carnaval, foi lá e buscou nos arquivos dele uma música. Eu acho isso ótimo. Eu acho fantástico. Acho muito legal. Não é ter a ver? Quando, então, por exemplo, vai fazer a sua web. Quando morre alguém, aniversário de morte do Cazuza, por exemplo, a CBN tocou alguma rápida. Não vai tocar 3, mas toca alguma coisa. Eu acho isso legal. Mas... E dá um tempo também, né? De repente a pessoa tá ali, vamos supor a pessoa que tá no trânsito, ela tá ali. Ok, o objetivo é esse, senão ela trocava de rádio. Mas assim, ela tá ali no trânsito, escutando. De repente vai falar do aniversário de morte do Cazuza, vem uma música, você fala, uau, uma música. Dá um... Eu só fico pensando aqui, como vão escolher uma música do Cazuza para tocar, né? Eu escolheria Brasil, Mostra a Tua Cara. Eu pensei exatamente isso. Porque é ele, né? É isso. Codinome Beija-Flor. Não somos nós ainda. Cada vez mais atual, né? Muito bem. O que sei que você está feliz. Sei que você está feliz na Antena 1. Eu sei que você está querendo coisas novas também, porque um locutor ele não para, ele tem que gravar comercial, é interessante, é desafio, sabe? Gravar audiobook, fazer inteligência artificial, é muito interessante, é muito legal, papapá. Para você, qual seria o mundo ideal? Acordei, a minha vida está ideal. Como é que é essa vida hoje, para você, assim? Eu sou já acorda para Antena 1, né? Eu acho que é mesclar um pouco disso, né? Eu acho que é fazer um pouco de Antena 1, fazer locução publicitária, e para isso eu continuo estudando. Se dedicar. À voz, né? Ter o seu estúdio, ter o meu estúdio, e fazer as minhas prospecções e conseguir pequenos, grandes jobs, né? Grandes trabalhos, enfim. É viver disso e ganhar o suficiente para
tá de boa, assim, tá feliz. Agora... Porque também eu acho que é uma profissão que te permite, por exemplo, trabalhar de qualquer lugar. Também, pode ser. Então, assim, você pode perfeitamente ser nômade digital, né? Você pode estar aqui e, de repente, vamos fazer uma viagem? Vamos. Leva o notebook. Leva o notebook, leva o gravador digital, sei lá. Os aparelhos, né, os equipamentos e grava no carro. Faz uma cabaninha no quarto de hotel. O tempo todo, dentro do armário. Ô, meu filho, como vai? Quanto já fiz. Deixa eu fazer uma pergunta boba. É engraçado que eu sempre achei que essa pergunta fosse boba assim. Sabia que para terminar tinha isso. Mas eu estou perguntando isso porque você foi uma aluna da escola de rádio. Qual o conselho que você dá para quem quer trabalhar com voz? Não digo nem rádio, mas quem quer trabalhar com voz. Nossa, são vários. A gente já conversou aqui, que não se afobe. Não saia comprando um monte de equipamento na sua terceira, quarta, quinta aula. Talvez nem até o final do curso, assim, né? Se especialize, aprenda, entenda o seu timbre, uma série de coisas. Além disso, não pare de estudar, porque não é uma coisa, não é uma profissão, não é não é simplesmente abrir, né? Eu acho que quando eu me formei aqui, a primeira coisa que me passou na cabeça, é simples, abre o microfone e eu falo. Não. Na locução publicitária, por exemplo, hoje em dia está cada vez mais conversado. E aí a gente acha que conversado é simplesmente sentar aqui e bater um papo. Embora a gente fale sobre locução natural, a locução natural não tem nada de natural. Ela é super pensada, ela é super treinada. Então não deixe de estudar, não deixe de fazer 1000 cursos. Assim. Eu acho que a escola de rádio... Eu coloco a escola de rádio como... Quando você faz uma faculdade, quando você estuda numa universidade para uma carreira... Você não faz só aquela universidade. Você depois vai fazer outros cursos de extensão, MBA, vai fazer outras coisas, outros cursos. Então, continue investindo no conhecimento. E fora isso, cara, encontre um nicho que você... Né, eu continuo aberta ainda a tudo que a minha voz pode me proporcionar. Mas pensa em, de repente, encontrar um nicho que te satisfaça, ou que você tenha mais facilidade, ou que você junte a facilidade com o que você curte mais, e de repente você é a pessoa do audiobook, de repente você é a pessoa da espera telefônica, né, com tantas possibilidades. Eu acho que é uma profissão, assim, genial, é uma profissão que tem um leque imenso de coisas que te permite trabalhar. Então eu acho que basicamente é isso, assim, não se afobe e continue estudando, continue a nadar, Isso! Então tá, muito obrigado, valeu o papo, acho que dá para ter uma noção bacana de como a vida pode mudar de uma hora para outra. Tudo com você, claro, não é normal, aconteceu muito rápido tudo, e aí não tentem fazer isso em casa. Eu sou muito grata, eu tenho muita noção de como o universo conspirou naquele momento e continua conspirando, assim. Porque realmente eu sei que isso não é uma... Mas o tom da sua voz é um tom muito bonito. Muito obrigado. Você tem uma voz muito bonita. Eu acho que muito seria isso. Acho que quando você... mesma coisa, quando chega um garoto aqui, ou uma menina bem mais jovem, e a gente já vai pra mix, sabe? Pra mix, pra... uma rádio mais jovem, saca, né? Já percebe, sabe? Então, assim, a gente... E depois essa criança entra no rádio, vai crescendo, outros desafios e tudo. Bom, então o rádio não vai acabar, não é isso? Não vai acabar. O podcast não é rádio. Não. É muito legal é muito legal trabalhar com a própria voz. Muito legal. Muito muito obrigado. Eu tô muito feliz, tá? E assim, quero te agradecer, porque eu acho que a escola de rádio foi um abrir portas, sabe? Foi se descortinar um universo completamente diferente daquele que eu tava vivendo há 25 anos. Foram 25 anos na aviação. E de repente eu ouvi aquilo, eu abri o site, vi todas as possibilidades, eu falei, é isso. Meu marido do lado olhava pra mim e falava, super é a sua cara, vai rolar, é você. Então, assim, fui super bem acolhida aqui, os professores são incríveis, são muito queridos e muito bons. E é isso, eu sou cria da R com muito orgulho.
Daqui a pouco apresentando Fantástico. Aí vai. Não, né? Melhor não. Melhor não. Muito obrigado. Tá bom? Obrigada a você. Muito obrigado. Um beijo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, beijo.